Bora lá, gente, voltando. Já botei para gravar logo aqui para não esquecer mais. Tá gravando. Bem, nós paramos na contagem de prazo. Como é que eu conto um prazo penal? Ó, como é que eu sei que o prazo é penal? O prazo está expresso na lei penal, no Código Penal. Se ele estiver dentro do Código Penal, nós falamos que esse prazo é um prazo penal. Como é que eu vou contar ele? Ó, o início e vou excluir o dia final. Ah, professor, me mostra um prazo. Por exemplo, no próximo semestre, vocês vão estudar a prescrição. A prescrição, estão aqui no artigo, é uma causa de extinção da punibilidade. Ó, o artigo 129, ele traz prazo, ó, prazo prescricional de crimes. Ó. O menor prazo prescricional é 3 anos. Ó, 3 anos. Se toda vez que eu pratico um crime, o crime tem a pena máxima menor de que 1 ano, quando é menor de que 1 ano, ó, ele vai prescrever em 3. Como é que eu vou contar esses 3 anos? Do dia que eu pratiquei o crime, por exemplo, eu pratiquei um crime de lesão corporal, que a pena é menor do que 1 ano. Ó, do dia que eu pratiquei a lesão corporal, daquele dia, vai contar dia por dia, ó, 3 anos. Em 3 anos, eu vou incluir o dia e vou excluir o último. Contas meses a mês, ano a ano, como mostrou lá. Então, se hoje são 26 de março, o prazo era para terminar dia 26 de março, daqui 3 anos. Só que, como eu vou incluir o dia 26 e vou excluir o último, ele não vai terminar no dia 26 de março, ele vai terminar um dia antes, no dia 25 de março. Nós estamos em 2020 e 2023. Então, se eu pratiquei um crime e a pena é menor de que 1 ano, a pena máxima, a prescrição vai ser de 3 anos. Como o prazo prescricional está dentro do Código Penal, esse prazo é um prazo penal. Como é que eu conto esse prazo penal? Eu vou lá para o artigo 10. Aí o artigo 10 diz o quê? Ó, eu incluo o dia de início e excluo o final. Conta-se os dias e meses, ó, como se fosse no mesmo dia. Então, se eu pratiquei hoje, 26 de março, em tese, ele ia prescrever 3 anos depois, no dia 26 de março de 2023. Como diz lá no artigo 10 que eu tenho que incluir o dia de início e excluir o final, eu vou incluir o dia 26, e o final, que seria dia 26, eu vou excluir, e vai prescrever no dia 25 de março de 2023, porque esse prazo é um prazo penal. No próximo semestre, vocês vão estudar processo penal. Processo penal, a contagem é o inverso. No processo penal, eu excluo o dia de início, e incluo o dia final. No prazo processual, se eu fosse um prazo processual, eu não incluiria. Ó, eu fui intimado, eu fui citado hoje para apresentar uma defesa. Se eu fui citado hoje, o meu prazo só começa a correr a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia útil. Ó, então, eu excluo o dia de início, mas eu vou incluir o final. Ó, prazo penal. Quando o prazo for penal, vamos voltar para o caderno. O prazo for penal, prazo penal, ó, inclui-se o dia de início e exclui o dia final. Exemplo, um prazo penal de 3 anos. O fato ocorreu no dia 26 de março de 2020, como
vou incluir o dia 26, ele terminará no dia 25 de março de 2023. Então, o que eu quero que vocês aprendam? Quando um prazo for penal, o que importa é isso aqui, ó. Eu incluo o dia de início e excluo o dia final. Eu incluo o dia de início e excluo o dia final. Como é que eu sei que um prazo é penal? Como é que vocês vão saber se um prazo é penal? São todos os prazos que tiver expresso no Código Penal. Se tiver expresso no Código Penal, é um prazo penal. Estão ritmando. Deixa eu ver aqui. Professor, deixa salvo aí as anotações. Não, gente, vamos deixar eu falar isso aqui só no final da aula. Primeira aula. Então, contagem de tempo penal. Eu incluo o dia de início e excluo o dia final. Quando vocês estudar processo penal, lá vai ser o inverso. Ó, eu vou excluir o dia de início e vou incluir o dia final. Tem uma diferença entre o prazo penal e processual penal. Aí vocês vão ver lá. Próximo assunto, agora sim. Nós iremos entrar na teoria geral do crime, também chamada teoria geral do delito. Teoria geral do crime, sei que vocês estão querendo que eu levante aqui para vocês terminar de copiar. Teoria geral do crime ou teoria geral do delito. O que é crime? Conceito analítico de crime. O que é crime? Toda vez que perguntarem para vocês o que é crime, vocês irão responder: crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime, está aberto o meu WhatsApp, deixa eu fazer um barulho. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ó, o fato típico, ilícito e culpável é aquilo que nós chamamos de estruturas. São as estruturas do delito. Estruturas do delito. Professor, mas o que é um fato típico? Me concentue um fato típico. Ó, o que é um fato típico? Nós vamos botar agora, eu vou fazer um esboço aqui em cima antes. Do esboço, nós vamos tirar o conceito do fato típico. Existe no mundo fatos. Fatos. Nós temos fatos da natureza e nós temos fatos humanos. O direito penal, como nós já estudamos antes, ó, ele não se preocupa com fatos da natureza. O direito penal não se preocupa com fatos da natureza. O direito penal só vai se preocupar com fatos humanos. Ó, com os fatos humanos. E nós temos fatos humanos desejados quando são consentidos, ó, são autorizados, e nós temos fatos humanos indesejados. O direito penal não se preocupa com fatos humanos desejados. Se a mulher autorizou, se a mulher permitiu, ela não pode dizer que aconteceu um crime de estupro.
Não há que se falar em crime se ela aceitou a relação sexual. Se ela aceitou a relação sexual, eu, direito penal, não tenho nada a ver. Se ela é maior, vacinada, batizada, se ela aceitou a relação sexual, eu, direito penal, não me preocupo com essa conduta. Eu só vou me preocupar, se eu estiver diante de fatos humanos indesejados. Fatos humanos indesejados. Mas nós sabemos que o nosso direito penal é regido pelo princípio da intervenção mínima. Da intervenção mínima, que tem como caráter a subsidiariedade, que é isso. O direito penal, eu só vou aplicar ele de forma subsidiária. Se as outras disciplinas puder resolver, eu não vou aplicar. Então, não são todos os fatos humanos indesejados. Só são aqueles fatos humanos indesejados onde as outras disciplinas, as outras regras de conduta não poder resolver. Se as outras regras de conduta puder resolver, eu não vou aplicar um fato. Eu não vou aplicar o direito penal. Então, é regido pelo princípio da intervenção mínima e como tem como caráter a subsidiariedade. A subsidiariedade. E esse fato humano indesejado, ele tem que produzir um resultado. Porque princípio da alteridade. Eu só vou praticar crime se eu ofender, se houver lesão ou perigo lesão ao bem jurídico de outra pessoa. Então tem que ter um resultado. Entre essa minha conduta humana, esse fato humano e o resultado, vai existindo um nexo causal, e essa conduta necessita estar ajustada em uma norma. O que nós chamamos de tipicidade. Então, o direito penal, ele é seletivo, ele não se preocupa com qualquer coisa. Professor, se tipo a pessoa deixar matarem ela, quer que se suicidar, mas não tem coragem, aí pede para outra matar ela. Ronald, se tu matar qualquer pessoa, não importa. Tu está praticando um crime de homicídio do 121. Ninguém pode dispor do seu próprio corpo. Ninguém pode dispor da sua vida. A vida ninguém pode dispor. Quem tirar mesmo eu pedindo para me matar, se você me matar, você pode ter certeza que você vai responder por homicídio. Certo? Então não existe direito penal. Bora voltar para a aula. Direito penal. O que é um fato típico? Nós temos fatos humanos da natureza. Quando um fato for da natureza, mesmo que ele ofenda o bem jurídico de terceiro, o direito penal não vai se preocupar. O direito penal só vai se preocupar com comportamentos humanos. Só quem pode sofrer sanção penal é o ser humano. Então, mas não são todos. Existem fatos humanos que são desejados, que são permitidos, que são autorizados. Se for um fato humano permitido, autorizado, se foi desejado, o direito penal não vai se preocupar com isso. Ele só vai se preocupar com a subsidiariedade. E quando as outras normas, as outras regras de conduta puder resolver, eu não vou aplicar o direito penal. E dessa minha conduta tem que produzir um resultado. E entre essa conduta e o resultado, eu preciso de um nexo causal. E essa minha conduta necessariamente tem que estar previsto numa lei. Nós estudamos o princípio da legalidade. Então, será crime aquilo que está previsto numa lei, e uma lei nós podemos dizer que esse fato é um fato típico. Então, não é qualquer fato que é um fato típico. Eu não vou responder. Essas questões de homicídio privilegiado, você deixa para quando estiver lá na parte especial, eu não vou entrar, porque eu vou perder um bom tempo explicando homicídio privilegiado. Aí vamos se concentrar aqui no que é mais importante, no fato típico, por enquanto. Então, fato típico. Daqui, desse nosso quadro, nós podemos tirar o conceito do fato típico. O que é um fato típico? É um fato humano indesejado,
indesejado, consistente, produtora de um resultado e com ajuste a um tipo penal. Então, fato humano, indesejado, consistente numa conduta, produtora de um resultado, ajustado a um tipo penal. Ó, ajustado a um tipo penal. Então, conceito de fato-tipo, um fato ser considerado típico para o direito penal, ele precisa de ser um fato humano, ser uma conduta humana, indesejada, produtora de um resultado e com um ajuste em uma norma penal. Ó, então, desse conceito, nós já podemos extrair os elementos do fato-tipo. Quais são os elementos do fato-tipo? Um fato, para ser típico, ele precisa de uma conduta, produtora de um resultado. Entre eles, precisa existir um vínculo entre a conduta e o resultado, que nós chamamos de nexo causal. E essa conduta tem que estar ajustada em uma norma, que nós chamamos de tipicidade. Apresento a vocês os elementos do fato típico. O fato típico. Fato típico são elementos do fato típico. Elementos do fato típico: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então, são elementos do fato típico: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Um fato só vai ser típico se ele tiver preencher todos esses 4 elementos. Ele precisa ter uma conduta, ele precisa ter um resultado, ele precisa ter um nexo causal e ele precisa ter tipicidade. Se faltar qualquer um desses elementos, mesmo que exista um fato, esse fato não é típico. Se ele não é típico, é um fato atípico. Então, se faltar, não tiver conduta, mesmo que tenha um comportamento humano, mas que não tenha conduta, se não tiver conduta, o fato é atípico. Mesmo que tenha conduta e essa conduta não produzir um resultado, esse fato é atípico. Mesmo que tenha conduta, mesmo que exista um resultado, mas entre essa conduta e o resultado, se não tiver um nexo causal, se não tiver um vínculo, o fato é atípico. Mesmo que eu tenha uma conduta, mesmo que eu tenha um resultado, mesmo tendo nexo causal, mas se faltar a tipicidade, se essa minha conduta não estiver prevista na lei, o fato também será atípico. E essa conduta, ela pode ser dolosa ou culposa. A minha conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, ou ela pode ser comissiva / omissiva. E entre eles vai existir a figura do erro de tipo. Então, uma conduta, ela só pode ser dolosa ou culposa. Se não tiver dolo, não tiver culpa, o fato é atípico, porque não vai existir conduta, mesmo que exista um comportamento humano. Mas se esse comportamento humano, para ser típico, precisa ser dolosa ou culposa. A conduta, ou ela é dolosa, ou ela é culposa. Ou ela é comissiva, ou ela é omissiva. Ou ela é comissiva, eu pratico essa conduta como uma ação. Vou lá, eu quero matar alguém, mato, tenho uma ação. Eu quero dolosa, conduta dolosa por meio de ação. Ou a minha conduta pode ser omissiva, como em omissão. Se a conduta não for nem comissiva nem omissiva, não existirá conduta. Se não existirá conduta, não há que se falar em crime, porque o fato é atípico.
Dessa conduta pode advir um resultado. O resultado, ele pode ser um resultado naturalístico. Quando é que há um resultado naturalístico? Quando houver mudança no mundo exterior. No mundo exterior. Como é que eu sei que houve mudança no mundo exterior? Eu vou observar com meus sentidos, ó. Eu vou perceber pelos meus sentidos, visão, audição, tato, ó. Eu estou vendo um corpo no chão. Se eu estou vendo um corpo no chão, é porque houve uma mudança no mundo exterior. Alguém morreu. Alguém morreu. Ó, houve uma mudança naturalística. Então, houve um resultado. Dessa conduta, teve um resultado, ó, naturalístico. E nós temos resultado também jurídico. Toda vez que eu pratico um crime, ó, só será considerado crime se houver lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. Então, todo crime tem que ter um resultado jurídico. Todo crime possui resultado jurídico. Precisa ter perigo, precisa haver lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Só será crime, só será considerado crime essa minha conduta quando houver lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. Se não existir lesão ou perigo de lesão a bem jurídico, não há que se falar em crime, porque não tem resultado. Se não existe resultado, o fato é atípico. O fato é atípico. E o nexo causal? O nexo causal é esse vínculo, ó, um vínculo entre a conduta e o resultado. É entre o meu comportamento e o resultado. É a minha causa, ó, da minha conduta gerou um resultado. Mas vai existir situações que vai ter mais de uma causa. Quando nós tiver mais de uma causa, ó, nós precisamos estudar as concausas. O que são concausas? São comportamentos humanos, ó, concorrente ao comportamento efetivo do resultado. Ó, eu quero matar alguém, eu dou 3 tiros na pessoa, ele não morre, ele é socorrido pelo SAMU e durante o transporte dele para o hospital, a ambulância vira, capota e ele morre em razão do acidente de traumatismo craniano. Ó, de que ele morreu? Do traumatismo craniano. É uma causa efetiva do resultado. Mas eu tenho uma causa concorrente. Qual é a causa concorrente? Meu disparo de tiro, disparo de arma de fogo. O meu comportamento é concorrente para o resultado morte. Pelo que eu respondo? Isso nós vamos estudar. Isso chama-se nexo causal. Nós vamos estudar nas concausas. E aí, por fim, nós vamos passar o estudo da tipicidade. E a tipicidade ela pode ser formal, ela pode ser material e ela pode ser conglobante. Então, para ser fato típico, eu preciso de uma conduta produtora de um resultado. Entre eles tem que ter um nexo causal e essa minha conduta tem que estar prevista numa norma que nós chamamos de tipicidade. O que é que nós vamos fazer agora daqui para frente? Nós vamos estudar cada elemento desse aqui. Nós vamos perder um bom tempo em conduta, tudo sobre conduta, nós vamos estudar sobre conduta. Quando nós terminarmos conduta, nós vamos estudar resultado, nexo causal, tipicidade. Depois que a gente estudar o fato típico, a gente vai estudar a ilicitude, ó, a gente vai estudar a ilicitude e depois nós vamos estudar a culpabilidade. A partir da próxima aula, toda a minha aula, a gente vai iniciar fazendo um quadro aqui da teoria geral do crime. Botando os elementos do fato típico, botando os elementos da ilicitude, botando os elementos da culpabilidade. Hoje nós vamos ficar só no do fato típico. Nós já vamos passar o estudo do primeiro elemento do fato típico. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Então, nós vamos começar o estudo da conduta. Conduta. O que é que nós temos para falar sobre a conduta? A conduta, já sabemos que ela é o primeiro elemento do fato típico. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Como é que nós vamos estudar essa conduta?
nós vamos estudar o conceito, nós vamos estudar nós vamos estudar que existem causas de exclusão da conduta e nós vamos estudar as espécies de conduta. As espécies de conduta. Já vimos que a conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Ou ela pode ser comissiva barra omissiva. E entre eles, nós precisamos estudar o erro de tipo. Não tempo no erro de tipo. Então, daqui para frente, nós vamos começar a estudar a conduta. Conduta. Então, como é que nós vamos estudar? Conceito. Nós vamos estudar a causa de exclusão da conduta. Ó. E nós vamos estudar as espécies de conduta. Então, bora lá, sem perder tempo. Enquanto a aula não está terminando. Ctrl N. Conceito. Conceito de conduta. Se vocês forem pegar uma doutrina para estudar conduta, vocês vão ver que existem diversos conceitos de conduta. Cada conceito de conduta depende da teoria adotada. Eu não vou perder tempo estudando aquelas teorias, não. Eu já vou dizer qual é a que prevalece. Nós adotamos o conceito de conduta da teoria finalista. Ela foi extraída da teoria finalista. Da teoria finalista, para ela, conduta nada mais é do que o comportamento humano, voluntário, dirigido a um fim, por meio de uma ação ou omissão, de forma dolosa ou culposa. Então, meu conceito de conduta, o que prevalece, conduta é um comportamento humano, só pratica conduta se for ser humano, tem que ser ser humano, tem que ser ser humano. De que forma? Voluntário. Nós vamos já estudar as causas de exclusão da conduta. Uma das causas de exclusão da conduta é a involuntariedade. Tem que ser meu comportamento humano voluntário. E eu dirigido para um resultado, para uma finalidade. E esse meu comportamento pode se dar por meio de uma ação ou omissão, e pode se dar de forma dolosa, de um querer, ou pode se dar de forma culposa, por exemplo, pela imprudência. Isso é um conceito de conduta. Professor, e quais são as causas de exclusão da conduta? Causas de exclusão da conduta. Primeira causa de exclusão da conduta, que exclui a conduta, é o chamado caso fortuito ou... Acho que não tem esse acento aqui, não. Fortuito ou força maior. Primeiro, causas que excluem a conduta, mesmo tendo, é o caso fortuito ou força maior. O que é isso, professor? Eu já vi muito falar sobre força maior e caso fortuito. Qual a diferença? Se uma força é maior, o que é maior do que o homem? Qual é a força que é maior do que o homem? Uma força maior do que o homem é a força da natureza. Quando a causa for da natureza, existe uma força maior do que o homem. O homem ele não consegue, a natureza é mais forte. Nós estamos passando por isso, essas enchentes que tem, provoca acontecimento. E aí, força maior são os fatos
fato originado, fato da natureza, ocasionando o acontecimento. Ó, aconteceu um ato ilícito, mas esse ato ilícito se deu por um fato da natureza. Então, ocorreu por uma força maior. Se foi por uma força maior, não teve um comportamento humano. Se não teve um comportamento humano, não há que se falar em conduta, não teve conduta. Exemplo, raio que provoca incêndio, e acaba matando uma pessoa. Ó, caiu um raio, provocou um incêndio, do incêndio essa pessoa morreu queimada. Ó. Tem conduta? Não tem conduta, porque conduta é comportamento humano. O que foi isso aí? Foi uma força maior do que o homem. Foi um fato da natureza. Então, ó, que é força maior? São fatos da natureza. Fatos da natureza. Já chegou aqui a mensagem, está terminando a aula, eu vou fechar e abrir rapidamente. Voltamos em 2 minutos.